como a TRG, a técnica de reprocessamento generativo, muda completamente a sua vida. É sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo com você. Quero falar de 3 coisas que vão acontecer depois que você passar pelo processo da TRG. Então seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta emocional. A técnica que eu trabalho nos meus atendimentos online é a TRG. Eu trabalhava com outras técnicas de inteligência emocional até recentemente, mas depois de ver os benefícios poderosos da TRG, hoje em dia eu acho que não tem por que a gente perder tempo com o que não funciona. Então, obviamente que eu priorizo o que é mais eficaz, mais eficiente. E a TRG tem se mostrado uma técnica que pode mudar completamente a vida de uma pessoa. Então, eu queria explicar melhor como a TRG atua através de 3 sintomas que as pessoas costumam vivenciar na vida delas, né? Depois de passarem pelo processo. Então, eu não sei se você sabe, mas a TRG é uma técnica de libertação emocional. Ela atua nos seus registros de dor. É um método, né? Você passa pela metodologia e depois de passar pela metodologia, você vai notar que as suas dores não existem mais. Você vai se libertar das suas dores. E quando você se liberta das suas dores, o que é que acontece? Então, a primeira coisa que acontece é leveza. Nós, ao longo das nossas vidas, a gente acumula uma série de registros de experiências, de vivências, de traumas, de dores, de situações de rejeição, de situações de abandono, de situações onde a gente não foi compreendido, situações onde a gente sofreu violência, onde a gente foi agredido, onde a gente foi negligenciado. Tudo isso a criança começa a passar desde o primeiro dia da vida dela aqui nesse mundo. Todos nós, né? Em maior e menor grau, todos nós vamos passando por dores. Nós somos seres, o ser humano é um ser extremamente sensível, né? Ao ambiente, aos outros, emocionalmente muito sensível. Então, tudo aquilo que a gente vive, a gente registra no nosso subconsciente. O que significa que o nosso subconsciente, o nosso inconsciente tem uma montanha de dores acumuladas, porque a gente não aprende a limpar essas dores ao longo da nossa vida. A gente vai vivendo dor e vida que segue, né? Então como a gente não sabe limpar, como a gente não sabe liberar, elaborar, essas dores ficam todas registradas na gente. E você imagina uma pessoa adulta, o quanto de dor tem e o que significa, né? Significa que ela tem um enorme peso, né? Essas dores, elas funcionam como um peso, né? Porque imagine tudo aquilo que você viveu de ruim na sua vida, ela pode não estar latente, pode não estar aqui no seu consciente, mas está um pouquinho mais para trás. Está registrado aqui um pouquinho mais para trás e fica como a trilha sonora da sua vida. Você vai para a vida achando que está indo só você, mas está indo você e todas essas dores, esse peso da sua vida inteira junto com você. Então é como para onde você for, vai esse peso, vai essa trilha sonora triste, sabe? Vai esse registro, essa marca de tudo que você passou. É como se ficasse rodando lá no fundo um filme de terror, sabe? Então, enquanto eu tô aqui vivendo a minha vida, tem lá registrado do meu passado muitas cenas. Então, é como se ficasse sempre ao fundo da nossa vida rodando um filme de terror. E isso, além de ser extremamente pesado, tem uma outra característica, que é a característica de atrair mais do mesmo, repetir-se. Então, todo esse peso, como esse peso precisa ser liberado, ele tem uma tendência natural a fazer com que a gente atraia situações parecidas. Então, dor atrai dor, peso atrai peso. E a gente começa a se ver como que
numa bola de neve de situações parecidas que se atraem e a gente fica no meio delas querendo se libertar, né? Falando assim, gente, chega, eu não quero mais isso, mas a gente não sabe aonde está o problema, a gente não sabe como fazer, a gente simplesmente percebe o peso vindo, percebe que a gente está vivendo em algo pesado. Quando você aprende a ir lá, nesse inconsciente, nesse peso, nesses registros de dor e limpar isso, eu não preciso nem te dizer que automaticamente você vai ficar leve, né? Imagina saindo essa montanha de registros de dor sendo liberada. O que vai acontecer? Uma natural leveza. E quando você tá leve, você pode ser quem você é de verdade. Quando você tá leve, não tem uma música de fundo triste, não tem um filme de terror rodando lá atrás. Aquilo tudo saiu. Então agora sim eu posso ser quem eu sou sem estar interligada com esse passado de dor, né? Então você pode ser quem você é, você pode começar do zero e você pode sentir leveza na sua vida. Essa é uma das coisas que a TRG traz de benefício para as pessoas. A segunda coisa que eu queria comentar aqui é o amadurecimento, né? O amadurecimento emocional. Por quê? Muitas das experiências de dor que a gente vive, elas são registradas na primeira infância, na adolescência. Quando essa dor fica registrada, ela fica marcada na gente, é como se aquela pessoa, aquela dor que a gente viveu naquela fase, ficasse congelada na gente. Então, é como se aquele estado emocional, aquele nível de maturidade que a gente tinha na infância, infantil, na adolescência, fica congelado naquela dor que não foi liberada. Então, a gente tem uma tendência a agir nas situações a partir daquele mesmo estado emocional, ou seja, um estado emocional infantil. Então, muitas vezes nós já somos adultos e a gente acontece algum problema na nossa vida e quando a gente vai responder aquela situação, a gente ativa aquela dor daquela criança, aquela dor daquele adolescente e a gente responde naquele nível de maturidade, né? De um jeito infantil, de um jeito adolescente, de um jeito birrento. Isso se deve ao poder do congelamento das emoções no nosso subconsciente, impedindo mais uma vez a gente ser de quem a gente é e de amadurecer. Então, quando a gente faz a limpeza, quando a gente liberta essa criança, liberta a dor dessa criança, liberta a dor desse adolescente, naturalmente a gente começa a ter o amadurecimento emocional de quem a gente é hoje. Então, a gente hoje, um adulto, quando encontra uma situação, um desafio, a gente consegue reagir com o nosso nível, com o nosso amadurecimento emocional de hoje e não precisa acionar o amadurecimento infantil, não precisa acionar a dor daquela criança, adolescente que a gente foi. Então, o amadurecimento é um grande benefício. As pessoas que passam pelo processo de TRG, as pessoas ao redor delas até estranham como se fosse uma nova pessoa na vida. Ela começa a ter reações totalmente diferentes diante dos desafios da vida. Ela começa a se posicionar como o adulto que ela realmente é. Então esse é o segundo benefício, né, que a TRG traz para a nossa vida. E o terceiro benefício que a gente consegue passando pelo processo da TRG é o desbloqueio. Eu não sei se você nota na sua vida, mas muitas vezes existem coisas que a gente não consegue fazer. A gente tem muitos sonhos, a gente tem vontades, mas de repente, a gente vê a nossa personalidade presa num padrão de comportamento que ela não consegue, simplesmente não consegue. Não é porque a gente não quer. Às vezes a gente quer muito uma coisa e aquela coisa, por exemplo, vai necessitar que a gente fale em público, por exemplo. Mas a nossa personalidade não tem. Ela tem esse bloqueio de falar em público, ela não tem a capacidade, por mais que eu queira. Às vezes tem pessoas que até fazem tratamento para conseguir superar os bloqueios, né? Mas elas não conseguem. Por quê? Por causa desses registros de dor da infância, da adolescência, da vida, esse peso.
por causa do nosso congelamento. Quando a gente fica congelada numa personalidade, numa dor do passado, a gente não consegue dar esse passo, a gente não consegue agir como a pessoa que a gente é hoje. A gente age como a pessoa que sofreu aquela dor. Então as nossas ações ficam bloqueadas. A gente não consegue. É como se a gente não fosse livre para fazer o que a gente gostaria de fazer, porque o nosso emocional não permite. Então, coisas como tomar iniciativa, coisas como fazer coisas novas, abrir um negócio, falar com pessoas, ou até paquerar uma pessoa que você tem interesse, falar em público, correr riscos, né? Se colocar em situações de possíveis rejeições. Tudo isso a pessoa não consegue, a pessoa fica bloqueada pelas dores que ela viveu. E quando ela passa pelo processo e ela limpa essas dores emocionais, é mágico. Isso que é muito legal. É só tirar o peso, é só fazer o processo, reprocessar e limpar, que a pessoa que ela é hoje vem e naturalmente consegue tomar a atitude que ela se viu presa por anos. É como mágica. Quando a dor sai, a pessoa se desbloqueia, ela fala em público com tranquilidade. E ela às vezes fala assim, olha, eu simplesmente fui lá e falei em público e aquilo não era mais um monstro para mim. Era natural. Eu simplesmente consegui ir lá e falar para a pessoa que eu gosto dela. Não foi mais difícil, foi tranquilo. Eu consegui ir até onde eu queria ir, eu consegui abrir o negócio que eu precisava abrir, eu consegui me expor a situações onde eu até tive o feedback de rejeição, mas aquilo não foi o fim do mundo, aquilo só foi um feedback de rejeição. Então a pessoa consegue se desbloquear. Tudo aquilo que antes para ela era impossível de fazer, de repente ela até se assusta com ela mesma, porque naturalmente ela faz coisas que ela nunca imaginou que ela ia fazer. Muitas vezes até dirigir, pessoas que têm um bloqueio de dirigir, quando limpam as suas dores, elas naturalmente vão lá, conseguem se matricular, tirar a carta. Então a TRG realmente, gente, realmente é uma técnica que pode mudar a sua vida. Então se você não quer mudar a sua vida, não venha fazer a TRG, porque a TRG não tem como escapar. Você vai mudar profundamente a sua vida. E mais em pouco tempo, uma terapia breve que em pouco tempo ela traz resultados impressionantes. Então, se você tem interesse em passar por esse processo, eu tenho informações sobre atendimentos individuais online aqui na minha descrição. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.